Olá, queridos alunos, vamos para o vídeo de correção. Eu espero que vocês já tenham feito o exercício, tá? E tenham feito a leitura. A leitura de Um Mundo Lindo, a historinha do caracol, né? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Mas antes vamos ver aqui, ó. No início da unidade, nós temos a foto, ó, de crianças fazendo coisas do dia a dia, tá vendo? Então, aí aqui do lado a gente tem uma musiquinha, uma letra de canção que fala sobre o trânsito, mas poderia falar de qualquer outra coisa, tá? Qualquer coisa do nosso cotidiano. Então essas duas páginas aqui é mais para vocês estarem lendo mesmo, estarem entendendo, tá? Aí nós vamos começar aqui pela parte da leitura da historinha do caracol, Um Mundo Lindo, que eu espero que vocês tenham feito. E agora nós tenham lido, agora nós vamos para a correção desse texto, tá? As crônicas costumam tratar de fatos cotidianos e da atualidade. Qual foi o fato abordado nesta crônica? Esse texto do caracol, ele é uma crônica, ele conta um fato do dia a dia, ele conta uma experiência do dia a dia, tá? E a notícia foi a notícia da morte do caracol da Polinésia, o último exemplar da espécie. Foi isso que esse texto tratou, tá? A morte do caracol da Polinésia, o último exemplar da espécie. Número 2. Ao tomar conhecimento da morte do caracol, a autora fez uma crítica à forma como essa notícia foi dada. Sublinha esse trecho lá no texto. A gente vai voltar lá no trecho e vamos ver, ó. O jornal não acha importante revelar a causa-morte de um caracol da Polinésia. A notícia apenas que, como ele extinguiu-se, a sua espécie. É nesse trecho aqui que a autora diz que a autora faz uma crítica à forma como essa notícia foi dada. Entendeu? Ela não acha importante revelar a causa-morte de um caracol da Polinésia. Notícia apenas que, com ele, extinguiu-se a sua espécie. Ela queria apenas que falasse isso. Com a morte do caracol, a espécie estava extinta. Mas ela não gostou. Então, é esse trecho aqui que vocês vão sublinhar, tá bom? 3. Assinale a afirmativa correta de acordo com a crônica. A alternativa correta é a última, tá? O que motivou a notícia foi a extinção da espécie, tá? Número 4. Com esse fato é apresentado ao eleitor. Assinale com X a resposta correta, de forma reflexiva. É pra gente estar fazendo uma reflexão, tá? De acordo com a cronista, sugere em seu texto qual pode ter sido a causa da morte do caracol. Explique. Ele teria morrido de solidão, porque sem seus semelhantes nada mais teria sentido. Ela acha que como todo mundo da espécie dele morreu, ele ficou sozinho e ele não encontrava mais sentido na vida e aí ele morreu de solidão. É isso que a cronista acha. Em sua opinião, a solidão pode fazer mal às pessoas? De que maneira? Converse com seus colegas e com o professor. Resposta pessoal. Mas aí eu vou bater um papo com vocês aqui agora. Solidão não é legal, gente, tá? Solidão não faz bem pra ninguém. A gente precisa sempre ter com quem conversar, com quem falar, com quem trocar ideia, né? E se a gente estiver sozinho por algum momento, por algum motivo, ouve uma música, dança um pouco, mas solidão não faz bem a ninguém. Assiste uma TV, tá? Porque o tratador e os pesquisadores não tinham valor algum para o caracol, porque não eram da sua espécie. O caracol não poderia interagir com eles, nem receber deles o apoio que receberia de seus semelhantes, tá? Embora ele estivesse cercado por tratadores e pesquisadores, eles eram de espécies diferentes e o caracol não interagia com eles. 8. Os antepassados do caracol tiveram uma vida dura. Mesmo assim, a cronista observa vantagens na vida dos antepassados do caracol em relação à vida dele. Quais teriam sido essas vantagens? Os antepassados do caracol, gente, eles tinham uns aos outros, eles tinham outros caracóis para ajudar eles a enfrentar os problemas. E o nosso caracolzinho não. Ele não tinha ninguém para lutar com ele, ele era solitário, tá?
Ele lutava sozinho. Releia o trecho a seguir. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser tão só, deixou-se pisar pela morte que passava apressada. Certo, talvez, de poder renascer em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparassem para eclodir. Nossa, forte isso, né, gente? Pode-se reconhecer que a morte é tratada como pessoa? Que características mostram isso? Aí vocês vão voltar lá no texto, tá lá no trecho, ó. Deixou-se pisar pela morte, que passava apressada. Aí outro trecho. A morte é representada como um ser humano que tem pés, com os quais pisou no caracol e recebe atribuições de apressada. Tá vendo, gente? Característica conferida à pessoa. A morte, ela recebeu características de pessoa por isso, porque aqui a gente fala, deixou-se pisar pela morte e ela passava apressada. Pisar quer dizer o quê? Que tinha pés, e apressada é uma característica que a gente dá, é um adjetivo que a gente dá para pessoa, tá? Porque esse mundo em que o caracol renasceria seria lindo? Porque nele o caracol encontraria seus semelhantes e não se sentiria sozinho, tá? Agora o 10. O jeito como a cronista tratou o caracol despertou alguns sentimentos em você? Converse com seus colegas e professor. Essa resposta, gente, é pessoal. Mas em mim, sim, em mim mexeu com meus sentimentos. Eu realmente descobri que viver sozinho, viver em solidão não é legal. Tá bom? Agora nós vamos lá para a página 154. Nós vamos falar agora nós vamos para a página 154, ó. Nós vamos estudar agora os sinais de pontuação, tá bom? Aqui a gente tem, ó, um trecho do texto, né? Aí a gente dá uma lida e responde as perguntas. Número 1. Associe cada oração ao nome do sinal de pontuação que a finaliza. Número 1. Morreu o último caracol da Polinésia. Ponto final, gente. Tá? Acabou. Morreu o último caracol da Polinésia. Ponto final. O número 1 a gente vai colocar lá no ponto final. Morreu de quê? A pessoa está fazendo uma pergunta. Lembra que eu falei do sinal curioso? O sinal de interrogação? Então, nós vamos colocar lá embaixo, tá? Número 3. Quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? A pessoa tá, ó, surpresa. Ponto de exclamação, ó. Quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? A pessoa tá meio triste, meio, né? 2. Reescreva a primeira oração do quadro anterior usando os outros dois sinais de pontuações apresentados. Ó, a gente já usou aqui, morreu o último caracol da Polinésia, ponto final, né? Agora nós vamos usar o ponto de interrogação e o ponto de exclamação para essa mesma frase. Aí, olha como muda. Morreu o último caracol da Polinésia? Ponto de interrogação. Virou o quê? Virou uma pergunta. Morreu o último caracol da Polinésia? A pessoa levou um susto, uma surpresa. Então a gente usou o sinal de exclamação. Tá vendo como o sinal de pontuação muda a frase, muda o questionamento? Viu como muda o que a frase está querendo expressar pra gente? O sinal de pontuação, ele tem essa importância. Eles não exprimem a ideia que a frase quer passar, eles nos mostram a ideia que a frase quer passar. Por isso que o sinal de pontuação é tão importante, ó. Os sinais de pontuação são recursos de linguagem escrita para marcar as pausas ou a melodia da frase, entendeu? Então, o sinal de pontuação nos mostra o que a frase quer passar pra gente, tá? Número 3. Leia a frase a seguir. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Assinale com X o item que explica corretamente para que servem essas duas vírgulas usadas na frase, para isolar uma explicação no interior da frase. É para isso que serve a vírgula, tá? Então, ela serve para isolar. Eu já tinha comentado isso com vocês. A vírgula ela serve para isolar. E aqui, no caso, ela está isolando uma explicação no interior da frase, ó. Porque havia um caracol da Polinésia.
um caracol de árvore e nenhum outro. Porque só tinha quantos caracoles na Polinésia, gente? Um. Entendeu? Então, essa vírgula ela veio para isolar uma explicação no interior da frase, tá? Número 4. Complete as frases a seguir colocando a vírgula no lugar adequado. Ó, eu até usei essa frase na minha explicação. Minha amiga, vírgula. Você pode me ajudar? Então, a vírgula vai vir depois de minha amiga, tá? Felipe, ó, vem depois do Felipe. Porque lembra que a gente falou que também serve para isolar o nome? Lembra? Ó, Felipe. Você precisa escovar os dentes antes de dormir. Ponto final. Então, a vírgula vai vir depois de minha amiga e depois de Felipe. Tá? Ó, aqui mesmo tá, ó. Entre as funções da vírgula são usadas para isolar uma explicação na frase, para isolar o nome ou o modo como uma pessoa é chamada quando se está falando com ela, e ainda para separar uma série de elementos enumerados. Essas são as funções da vírgula. Então, a vírgula vai entrar depois de minha amiga e depois de Felipe. Número 5. Reescreva as frases abaixo, acrescentando os elementos dos quadrinhos depois da palavra destacada. Use a vírgula e faça as adaptações necessárias. Com suas ações, o ser humano prejudica os animais. Aí a gente vai usar o meio ambiente, a água e o ar. Aí vai ficar assim, com suas ações, vírgula. O ser humano prejudica os animais, vírgula. O meio ambiente, a água e o ar. Essa frase ficou desse jeito, tá? Aí agora nós vamos para outra frase. O caracol precisa de comida. E nós vamos encaixar o quê? Da convivência com seus semelhantes, do meio ambiente preservar. Vamos lá. O caracol precisa de comida, vírgula. Da convivência com seus semelhantes e do meio ambiente preservado. Ponto final. Número 6. Usando vírgulas, reescreva a frase no caderno, colocando os termos entre parênteses, após os nomes destacados. O caracol quer renascer em um lugar onde milhares de ovos preparam-se para eclodir. Um mundo lindo. Tá, aí vamos lá. O caracol quer renascer em um lugar, vírgula, um mundo lindo, vírgula, onde milhares de ovos preparam-se para eclodir. A frase B. O ser humano levou muitos animais à extinção. Aí, entre parênteses, um grande predador. O ser humano, vírgula, um grande predador, vírgula, levou muitos animais à extinção. Ponto final. Infelizmente é verdade, né, gente? Nós, seres humanos, somos responsáveis pela extinção de milhares de animais. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Façam os exercícios devagar. Leiam os textos devagar, tá? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.